um jogo que eu me lembro muito do Brasil e Inglaterra, que eu me recordo que, como o jogo era a Copa foi no Japão e Coreia, nós tivemos jogos de madrugada. E eu levantei de madrugada para assistir aquele jogo e eu tinha a sensação que o Brasil poderia perder aquele jogo contra a Inglaterra. E aí o Ronaldinho Gaúcho fez um golaço de fora da área. Acho que o Brasil começou perdendo, salvo engano, fez um golaço de fora da área, que assim mudou toda a perspectiva do jogo. Uma seleção maravilhosa, que tinha garra, que tinha empenho. Então nós vivemos áureos momentos do Brasil que depois, passado 2002, nós não vimos mais. Então quem não assistiu a Copa de 2002, quem não assistiu a Copa de 98, quem não teve a oportunidade de lembrar dessas Copas, não lembra dessa seleção. Que tristeza. Nós tivemos, por exemplo, também em 2006, uma seleção muito boa, que o pessoal chamava do quadrado mágico, que a gente tinha muita esperança que essa Copa também tivesse chance de o Brasil ser vitorioso com essa seleção. Tinha lá o Adriano, o Kaká, o próprio Ronaldinho Fenômeno, né? Muitos jogadores, muitos craques, muitos bolas de ouro, né? Melhores jogadores do mundo. E eu acredito que de 2006 para cá, o Brasil começou a viver um declínio muito difícil, não teve mais grandes campanhas, foi campeão da Copa das Confederações contra a Espanha também, salvo engano, 2012, também um jogão maravilhoso, uma grande seleção, mas assim, em Copas do Mundo o Brasil não teve grandes desempenhos depois desse período, e a gente não vai com grandes esperanças de esperar que o Brasil seja campeão. E aí eu quero fazer uma reflexão para você, só quem tá me ouvindo, pense numa coisa. Já percebeu que em anos que o PT ganha a eleição, o Brasil não ganha nada? E eu vou dizer para você, a esquerda tornou o Brasil um país que era muito vitorioso, num país derrotado. E eu não digo só no resultado do esporte, eu digo para você no resultado da vida. Nós perdemos a nossa capacidade de desejar a vitória. Olha só, você pai, você mãe, você avô, você avó que está na sua casa, pare para lembrar o quanto que você acreditava no nosso país, o quanto que você acreditava. Olha, a gente tinha um ditado que até fizeram propaganda disso, que dizia: eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Vocês já ouviram falar disso? Sou brasileiro e não desisto nunca. E tinha até comercial de televisão que falava disso. Porque o brasileiro é uma das coisas da natureza do nosso país. Temos muitas coisas que são típicas de ser brasileiros. Uma delas é a insistência. Eu digo o seguinte: se a gente conseguisse juntar essa nossa insistência, esse nosso desejo de permanecer, de continuar enfrentando, de continuar trabalhando, de não jogar toalha, com foco e propósito de vida, que é saber para onde vai. Eu tenho que ir para lá, ter foco, método, estabelecer método também, porque a gente tem que buscar, eu não sei fazer, vamos atrás de quem sabe. Nós temos aqui o Daniel, que faz um trabalho excepcional aqui na operação da rádio. Obrigado. Se a gente tirasse o Daniel aqui e pusesse um outro rapaz do nada, ele não ia ter condição de operar a máquina, não é, Daniel? Não é? Então, certamente que sim. Para que não mandem o Daniel embora, o Daniel tem seu emprego. Mas assim, se a gente colocar uma pessoa que nunca fez isso, ou um cara que nunca apresentou um programa de rádio, para que o cara aprenda, ele tem que ser treinado por quem sabe. Então, o que falta muitas vezes para nós, brasileiros, é um método. Mas a gente nós tínhamos na nossa cultura esse desejo de querer vencer, custe o que custar. A gente não era um povo derrotado, não era um povo vitimista. A gente sabia que, vamos enfrentar, mas vamos fazer uma corrida. Mas a nossa pista vai estar ruim, não tem problema, nós vamos enfrentar. Mas a gente vai ter uma mochila nas costas, os outros corredores não têm mochila nas costas. Não tem problema, a gente vai enfrentar. Mas os outros estão bem alimentados, nós estamos com fome. Não tem problema, nós vamos enfrentar. Nós tínhamos uma garra que era típica do Brasil, de poder enfrentar qualquer dificuldade. Era nosso. Nós enfrentávamos, não tínhamos medo de enfrentar, não tínhamos medo de ser contrariados. Uma coisa que era típica do Brasil. E aí quando a gente chegava à seleção brasileira com aquela camisa pesada, né, camisa da seleção, aquela camisa amarelinho, seleção canarinho, o pessoal tremia quando via a gente. E essa coisa nossa, dessa brasilidade, do gingado, do drible,
Muitas vezes até não tinha nem um esquema tático muito profundo, mas a nossa capacidade de enfrentar, e não tinha, cada jogo era um jogo, aí não importa se era um time retranqueiro, se era um time tático, se era um time de ataque, a gente tinha método para enfrentar todo mundo. Por quê? Porque o nosso talento, a nossa garra, a nossa vontade de vencer sempre iria sobrepor qualquer tipo de obstáculo. Isso era nosso. E eu dizia, bastaria a gente ter método, foco e propósito, ninguém seguraria esse país. Se jogasse um pouquinho também de propósito de vida e de valores morais sólidos, aí ninguém segura. E ao invés da gente evoluir, nós decaímos. Nós perdemos essa nossa capacidade de enfrentar, essa nossa capacidade de poder saber que a gente ia poder vencer, que não tinha opção de não vencer, de nunca desistir, de enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Nós perdemos isso. E eu vou dizer para você, quem tirou isso da alma brasileira foi gente que planejou, primeiro, degradar a nossa cultura, pegar a cultura brasileira e transformar nessa pseudocultura que a gente está vendo hoje no Brasil, elevar a vulgaridade. Essas pessoas que dizem que defendem a mulher, que defendem a emancipação, o empoderamento feminino, são as pessoas que defendem estilos musicais que não são culturas, que falam e afloram a sexualidade, querem levar isso para a primeira infância, para cooptar a cabeça das crianças, para já ensinar em bailes funks, em pancadões, onde vão falar da sexualidade antes do tempo, para que isso aflore a hipersexualidade das pessoas. O ser humano, é óbvio que ele é feito de carne, é óbvio que ele é feito de desejo, só que o ser humano tem a racionalidade, e quanto mais a gente se aproxima das coisas elevadas, mais a gente tem controle sobre os nossos impulsos. E o que se tentou fazer? Tirar de nós a nossa alma daquilo que tinha de melhor, que era ser brasileiro, e nós nos tornamos um povo derrotado, que já não quer mais enfrentar dificuldades, que a gente já vai para o enfrentamento derrotado. E aí os jogadores da seleção, salvo algumas exceções, eles são frutos deste povo que foi criado nessa geração. E eu digo para você, quem fez isso? O Lula fez isso com a gente, o PT fez isso com a gente, a esquerda fez isso com a gente, jogou na nossa cabeça que nós somos vítimas e tirou de nós o que nós tínhamos de mais valioso, que era a nossa vontade de defender, de trabalhar, de enfrentar e nunca desistir.